agradeço a intervenção, muito pertinente, e vou tentar, de certa forma, introduzir aqui mais alguns vetores de reflexão, acima de tudo, de aspectos que me parecem ter algum interesse. E começaria, talvez, pelo fim, no sentido em que os tratados europeus dizem uma coisa muito simples no artigo 345. Dizem que os tratados em nada prejudicam o regime de propriedade de cada um dos Estados-membros. Deve isto ser interpretado no sentido de que a nacionalização ou privatização de ativos são decisões soberanas dos Estados-membros, mas não é isto que nós vemos na prática, por exemplo, da aplicação das regras de concorrência. O regime dos auxílios de Estado, a forma como ele tem sido interpretado e a forma como ele tem sido aplicado, favorece claramente soluções de desintervenção pública e torna muitíssimo difíceis, para não dizer impossíveis, soluções de intervenção pública, salvo quando essa intervenção pública preceda uma privatização do ativo. O Estado não pode capitalizar uma empresa pública, porque isso é um auxílio de Estado. O Estado pode capitalizar uma empresa que está a privatizar, porque aí a DGCOMP já tem tendência a autorizar esses auxílios. E, portanto, parece que os auxílios de Estado são um regime destinado a proibir os Estados de terem uma política que deveria ser soberana, de decidir se um determinado bem deve ser público ou privado. Independentemente de onde nos posicionamos ideologicamente, a verdade é que os tratados garantem esta margem de liberdade aos Estados-membros. A prática da DGCOMP não a tem garantido. E, portanto, há aqui um enviesamento de partida no quadro e na forma como o quadro dos auxílios de Estado é aplicado e interpretado, não só nesta situação em concreto, mas em muitas outras. O dinheiro dos contribuintes parece que é bom desde que vá beneficiar privados e não os próprios contribuintes. Se o Estado quiser investir no capital da Caixa Geral de Depósitos, a DGCOMP tem uma série de restrições que vai impor e tem uma série de complicações que vai levantar. Mas se for, como neste caso ou noutros, para uma empresa que vai ser vendida a um privado, a DGCOMP automaticamente autoriza o auxílio de Estado sem levantar nem um décimo, ou talvez ainda menos, dos problemas que levanta normalmente. Ora, isto faz parte de todo um quadro conceptual que temos deixado que nos prenda, que presume que a opção pela gestão privada é sempre favorável em relação à gestão pela opção pública. E esta é a premissa que nós temos que começar a questionar, porque aquilo que temos assistido é exatamente o contrário. É a ideia de que, quando a gestão privada falha, e é o título deste painel, e eu tomo sobre mim a responsabilidade de lembrar, somos os contribuintes do costume. E, portanto, no fim da linha está o dinheiro do contribuinte. O dinheiro do contribuinte serve, mas a gestão pública não. E tivemos aqui uma informação que para mim é nova e que eu saúdo, de que, aparentemente, quando o Estado tomou o controle acionista do BANIF, ao contrário do que foi dito na altura, havia afinal uma intervenção do Estado na gestão, o que aliás faz sentido. Uma das grandes críticas que se faz ao Estado é que não é bom gestor. Eu gostava que me apresentassem um investidor privado que tomasse controle acionista de uma instituição e não tomasse controle sobre a gestão dessa instituição. E, no entanto, na altura, o que nos foi dito, jurado e rejurado, é que a gestão do BANIF continuava privada e não havia nenhuma intervenção pública na gestão do BANIF. É uma questão, claramente, de um problema de factos, que serão apurados em sede devida, e também uma questão de sinalizarmos esta existência de um preconceito. Há uma intervenção, afinal, do Estado na gestão do BANIF, mas ela é envergonhada. É envergonhada porque quem decide tomar o controle acionista do BANIF tem um preconceito ideológico contra a gestão pública e, portanto, intervenciona, toma o controle acionista, até na prática, enfim, segundo nos explicou, tem a intervenção na gestão, mas nunca assume essa intervenção na gestão. Eu também não sei porque é que a DGCOMP terá vetado, pelo menos é isso que é noticiado, a inclusão do BANIF no perímetro da Caixa Geral de Depósitos. É uma pergunta que podemos fazer. Se o Estado pode injetar capital no BANIF para o vender a um banco, porque é que esse banco não pode ser a Caixa Geral de Depósitos? Qual é a diferença? É que a Caixa Geral de Depósitos é pública e este preconceito vem ao de cima. E a DGCOMP já não autoriza, porque a Caixa não tem nada, digamos assim, menos do que o comprador do BANIF.
Não há o argumento, como havia em relação a algumas das propostas americanas, de que não tinham licença bancária na Europa. A CGD tinha e tem essa licença bancária e, portanto, nada por aí justifica. Por outro lado, esta situação tem que nos lembrar, ou tem que nos fazer refletir um pouco sobre aquilo que tem sido, e a intervenção do Sr. Ministro das Finanças foi nesse sentido, aquilo que tem sido o nosso modelo de regulação e supervisão para o setor financeiro. E esse é um modelo que temos que o assumir, temos que começar a dizer claramente que tem falhado ao país. Noutra área qualquer de atividade, nós não toleraríamos durante muito tempo que a entidade pública responsável por garantir, vamos supor, que os hospitais estão abertos e depois os hospitais estavam fechados. E nós não tolerávamos isto. Ora, há uma entidade pública, que é o Banco de Portugal, responsável por garantir que o sistema financeiro é um contributo positivo para a qualidade de vida dos portugueses e para a economia portuguesa, e isso não tem sido cumprido, e não tem sido cumprido repetidas vezes. O novo banco é uma situação que ainda estamos para conhecer o desfecho. Aliás, eu recordaria que nós ainda estamos para conhecer o desfecho do BPN. Eu não conheço, e se alguém conhecer, eu agradeço essa informação, contas finais sobre quanto custou a intervenção no BPN. E, portanto, o Banco de Portugal tem falhado sistematicamente ao país no cumprimento daquela que é, neste momento, a sua função essencial. Em termos de banco emissor, neste momento o banco emissor é o BCE, não é o Banco de Portugal, e, portanto, o Banco de Portugal tem como tarefa fundamental a supervisão do sistema e a garantia da estabilidade do sistema. Nós não temos tido o cumprimento desta garantia por parte do Banco de Portugal. O Estatuto de Independência, que é reconhecido a todos os bancos centrais, é um estatuto de independência para que eles cumpram com o seu mandato junto da população. Não é uma autorização para a impunidade na conduta. E, neste aspecto, nós temos demasiadas vezes confundido as duas coisas. Não se pode dizer isto, não se pode fazer aquilo, porque o Banco de Portugal é independente. O Banco de Portugal é tão independente que foi a única entidade em Portugal que conseguiu, ao mesmo tempo, defender que era preciso cortar salários, menos os do Banco de Portugal, porque isso punha em causa a independência. O que, aliás, é um insulto aos técnicos do Banco de Portugal, porque é dizer-lhes que o seu grau de independência no exercício de funções depende de quanto é que lhes pagamos, que é uma coisa absolutamente extraordinária. Já agora cortámos os vencimentos dos juízes. Se calhar a independência deles também dava algum jeito. Para não falar de outras profissões agora. E, portanto, este Estatuto de Independência do Banco de Portugal, para ser defendido, não pode mais ser confundido com impunidade e, acima de tudo, com uma situação que, enfim, aqui volto a frisar a situação do contribuinte, que é, se vierem a ser apuradas responsabilidades do Banco de Portugal por prejuízos causados a terceiros na resolução, seja do BES, seja do BANIF, quem é que responde por essas condenações em tribunal? E a resposta é muito simples, é que aí a independência do Banco de Portugal já não funciona. Quem responde é o Estado português. E quem responde financeiramente pelas condenações em tribunal em que o Estado português vem a incorrer é o Tesouro, também conhecido como Ministério das Finanças, também conhecido como os nossos impostos. E, portanto, as decisões do Governador do Banco de Portugal não podem ser escrutinadas porque ele é independente, mas o contribuinte pode ser chamado a responder quando dessas intervenções resultem situações de prejuízos para terceiros que venham a ser reconhecidas em tribunal. E, portanto, nós temos que repensar muito claramente este modelo de supervisão bancária. Ele não tem servido, e a prova de que não tem servido, não são uma, não são duas, não são três, não é um erro, não é um lapso, não é uma situação pontual. Nós temos um problema de qualidade da regulação e, muito concretamente, temos um problema de qualidade da regulação no setor financeiro. O Banco de Portugal tem quadros de elevadíssima qualidade, tem os quadros que quiser ter porque é independente e, portanto, não está sujeito a limites de contratação, contrata esses quadros de forma competitiva no mercado. E, portanto, isto não é um problema de mais dinheiro nem de mais pessoas. Isto é um problema mais profundo do que isso. É um problema não de reforma, mas de refundação do Banco de Portugal. Há algo de profundamente errado quando uma entidade que toda a gente diz que
está recheada dos melhores técnicos do país, que tem os recursos financeiros que precisa e não consegue realizar a sua atividade. Pior, cada vez que é preciso efetivamente fazer alguma coisa, o Banco de Portugal lança mão de consultores privados. Ora, esta é outra pergunta que temos que fazer. Então, afinal de contas, os melhores quadros do país estão no Banco de Portugal, mas cada vez que é preciso efetivamente exercer alguma competência, o Banco de Portugal recorre de forma maciça a consultores externos. O que, aliás, a mim, do ponto de vista de alguém que, julgo que já se percebeu, acha que a gestão pública não tem nada a dever à privada, nem vice-versa. Há boa e má gestão pública e boa e má gestão privada. Eu gosto pouco de preconceitos numa direção ou noutra. A questão aqui é: os privados que vêm assessorar o Banco de Portugal não têm uma visão de defesa do contribuinte, têm uma visão de mercado. Porquê? Porque são privados. E, portanto, quando é para exercer a mais sensível das funções do Banco de Portugal, quem está a assessorar as decisões são pessoas que não têm uma cultura de interesse público, que não têm uma cultura de defesa do interesse geral e, acima de tudo, não têm uma cultura de proteção do contribuinte. Têm uma cultura de proteção dos acionistas. É verdade que os acionistas também não têm sido inteiramente bem tratados nestas situações mais recentes, mas o contribuinte tem sido muito pior tratado do que os acionistas, porque, e no modelo de intervenção do BANIF isso aconteceu, o dinheiro dos contribuintes serve para capitalizar os bancos, mas o dinheiro dos contribuintes não pode servir para nós termos participação nos lucros. Se uma empresa é lucrativa, o que se diz logo imediatamente é que devia estar nas mãos de privados porque não está a fazer nada nas mãos do Estado. Se dá lucro, é uma atividade lucrativa, o Estado não tem nada que estar metido nisso. Tanto só pode estar na mão do Estado o que dá prejuízo. Ora, isto não faz sentido absolutamente nenhum. Por outro lado, o modelo do Fundo de Resolução, do ponto de vista conceptual, pode e deve ser questionado. Toda a supervisão bancária assenta na ideia de que o setor financeiro tem um risco sistémico que o distingue de outros setores de atividade. E esse risco sistémico, enfim, 99% das pessoas na sala saberão, mas só para esclarecer, tem a ver com a ideia de que a queda de um banco pode provocar a queda de todos os outros bancos. E é isto que fundamenta o facto de que o setor financeiro precisa de uma regulação dedicada, específica, para combater este risco. Ora, o Fundo de Resolução, ao obrigar à mutualização dos prejuízos em caso de resolução de uma instituição, está a institucionalizar um canal de transmissão de risco sistémico. Especialmente, como é o caso, quando o Fundo de Resolução é chamado a intervir quando ainda não está capitalizado. E já agora queria só fazer aqui um apontamento. Muito se discutiu se o Fundo de Resolução era ou não era uma entidade pública, quando foi politicamente conveniente dizer que não estava em causa o dinheiro dos contribuintes. Essa questão tem que ser resolvida de uma vez por todas. O Fundo de Resolução é, obviamente, uma entidade pública. É-o do ponto de vista jurídico e é-o do ponto de vista contabilístico, do ponto de vista daquilo que são as regras do Eurosistema. E, portanto, não vale a pena pôr aqui paninhos quentes. O dinheiro do Fundo de Resolução não é diferente do dinheiro do Tesouro. Ele vem todo do mesmo lado. O facto de que são os bancos que devem contribuir para o Fundo de Resolução não lhe retira a sua natureza pública. Porque, senão, eu vou dar um exemplo simples, toda a gente percebe, o Fundo de Garantia Automóvel, que garante que, em caso de uma pessoa não ter seguro, é pago por todos nós com os descontos que fazemos quando fazemos um seguro automóvel. Não é por isso que o Fundo de Garantia Automóvel não é público. O mesmo se aplica já agora ao Fundo de Garantia Salarial. São os trabalhadores que para lá descontam, mas o fundo é público. Pois o Fundo de Resolução é exatamente a mesma coisa. Há uma contribuição obrigatória e depois o dinheiro integra o património público e é gerido no âmbito do património público. O problema aqui é que nós fomos ao Fundo de Resolução talvez 15 anos antes da data em que ele estaria suficientemente capitalizado para lidar com a resolução do BES. Só essa, fora as outras. E, portanto, o que é que nós temos aqui? Temos um fundo de resolução que existe no papel, mas que na realidade não está lá. E, portanto, os bancos não vão contribuir. Eu estou perfeitamente convencido disto. Há alguém que dê outra informação. A norma diz que os bancos contribuem para o Fundo de Resolução segundo uma fórmula que não pode colocar em causa a respectiva solvabilidade. E, portanto, qualquer veleidade de que os bancos vão contribuir de forma acelerada
para o Fundo de Resolução, para reembolsarem mais depressa ao contribuinte, esbarra nisto. Era preciso que as rentabilidades da banca em Portugal estivessem muito acima daquilo que tem sido o histórico, para que pudesse haver alguma aceleração. Eu tenho até dúvidas que seja possível cumprir o plano inicial de capitalização do Fundo de Resolução, quanto mais acelerá-lo. E, portanto, nós montámos, Europa, atenção, isto não é uma decisão nacional, montámos um sistema que supostamente vem mitigar o risco de contágio e vem mitigar o problema do risco sistémico, mas que, na prática, até o momento em que o fundo esteja efetivamente capitalizado, ele vai ampliar esse risco, porque chama todos a resolver os prejuízos de alguns. E, portanto, esta era mais uma nota de reflexão que eu gostaria de deixar. Depois, a questão do estatuto de contraparte e da assistência de liquidez de emergência. Nestas matérias, seria de esperar que houvesse uma enorme clareza sobre em que condições é que um banco pode e não pode aceder às linhas de emergência de liquidez. Na realidade, o que existe são duas folhinhas do BCE que nem sequer têm, do ponto de vista jurídico, natureza vinculativa, são guidelines, sobre em que condições é que os bancos podem aceder às linhas de emergência. E essas condições são subjetivas e são circulares, como já aqui falámos, que é um banco pode aceder enquanto estiver solvente. Sendo que um banco que está a aceder a uma linha de emergência de liquidez está solvente enquanto tiver acesso à linha de emergência de liquidez. E, portanto, o banco está solvente enquanto o BCE quiser que o banco esteja solvente. E o banco deixa de estar solvente quando o BCE decidir que o banco deixa de estar solvente. E o BCE é exatamente a mesma questão que o Banco de Portugal. Quem responde pelas decisões do BCE? Ninguém responde pelas decisões do BCE. Mas pagamos todas as consequências das decisões do BCE. Os gregos pagaram-nas e nós não estamos livres de termos que as pagar um dia destes. Do ponto de vista daquilo que foi o modelo de intervenção do Estado no Banif, eu acho que há dois pecados fundamentais, um muito no princípio e o outro muito no fim. Vamos por partes. No princípio, eu já referi brevemente, o Estado não pode decidir tomar o controle acionista de um banco e não tomar o controle de gestão. É uma questão de responsabilidade na utilização de dinheiros públicos. Se aquilo que vamos fazer é capitalizar um banco com o dinheiro dos contribuintes, o mínimo que podemos fazer é garantir que os contribuintes estão devidamente representados na gestão. Porque não há nenhum acionista do mundo que não faça isto. E eu não sei porque é que o contribuinte há de ser um acionista menor. Ainda por cima, eu pessoalmente, como contribuinte, imagino que a maior parte de vós, eu não pedi para ser acionista destes bancos. E, portanto, acho que o mínimo que podem fazer é garantir que eu estou representado na gestão. E para eu estar representado na gestão, há órgãos democraticamente eleitos que têm a representatividade democrática. E serão esses que devem estar presentes na gestão. O segundo pecado é um bocadinho mais difícil de qualificar por causa de um problema prévio, que é a opacidade com que se fazem estas vendas. Na venda do BPN, do que restou do BPN, as condições foram-se conhecendo ao longo do tempo e na situação do Banif eu não as conheço. E eu procurei essa informação, garanto-vos. Deu ou não deu o Estado português garantias ao comprador do Banif sobre, por exemplo, a qualidade da carteira de crédito? É que essa é uma cláusula fundamental. A venda de um banco, e nós aqui coletivamente, devíamos ter aprendido isto na venda do BPN, não se dá garantia de crédito sobre a qualidade da carteira de crédito na venda de um banco, porque o que vai acontecer é que nos vamos acabar por devolver várias vezes o valor que nos pagaram pelo banco. E, portanto, vamos lá situar isto, estamos a pedir ao contribuinte que pague duas vezes, uma para ficar com o banco, quer ele queira, quer não, outra para o vender, quer ele queira, quer não. E isto é um bocadinho injusto, para não dizer outra coisa. E, portanto, eu gostaria pessoalmente de saber, e espero que essa informação seja apurada em breve, em que condições exatamente e com que garantias é que foi feita esta venda. Porque as garantias que foram dadas, quem as vai pagar no fim, já sabem, não é? É o contribuinte. E, portanto, nós estamos sempre no fim da linha.
Estamos no fim da linha quando os bancos precisam de capital, estamos no fim da linha quando os compradores... Eu gostava de comprar um banco com garantia da carteira de crédito, porque assim o meu risco de atividade é zero. Se correr bem, o lucro é meu. Se correr mal, eu devolvo o crédito ao Estado e peço-lhe um bom em troca. Não, porque eu podia só devolver o mal e decidir que não ganhava dinheiro com aquele. Mas não, eu tenho, se for uma cláusula semelhante à do BPN, o direito a que o Estado me dê um crédito bom no mesmo valor, que é para eu poder ganhar o meu dinheiro na mesma. E, portanto, nestas condições... E tudo isto é, normalmente, eu estou a tentar simplificar, obviamente, a linguagem, exatamente também, mas por uma questão muitíssimo deliberada, é com a opacidade dos termos técnicos. A invocação da extraordinária complexidade do sistema financeiro serve muitas vezes, ou demasiadas vezes, e se fosse uma já era demais, para nos ocultar aquilo que efetivamente está a acontecer e aquilo que efetivamente está a ser feito. São, obviamente, matérias complicadas, mas podem-se explicar com facilidade. Nós não podemos dar garantia sobre a carteira de crédito e não esperar que o contribuinte venha a pagar por isso. Mas o Estado criou, mais uma vez, eu vejo aqui demasiados traços do modelo BPN para estar confortável, uma sociedade veículo para gerir os ativos que já se sabe que não são para integrar aquilo que foi vendido como banco bom, digamos assim. Essa sociedade é uma sociedade que vai dar-se prejuízos durante os próximos anos. E vai ser como o BPN, vamos não sei quantos anos depois ainda não saber exatamente. Pior, como são diluídos ao longo de vários exercícios orçamentais, nunca nos é dito com clareza exatamente quanto é que isto custa. Eu só vejo uma diferença fundamental nesta operação e acho bem. O Estado assumiu à partida perdas muito maiores do ponto de vista contabilístico com a parte com que vai ficar. E, portanto, eu espero que isso signifique que no futuro não vamos ter mais surpresas em relação a esta carteira. Mas não é líquido que elas não aconteçam. Onde é que ficou o risco? O Banif foi vendido sem risco, a parte sem risco e com garantia de que, mesmo sem risco, se houver alguma coisa que corra mal, cá estão os contribuintes para garantir, e os contribuintes ficaram com o risco do banco. Remuneração acionista, zero. E, portanto, neste sistema como está montado, nós não podemos querer, ao mesmo tempo, gestão privada e capitais privados e depois garantias públicas. Até porque, falando aos meus colegas mais virados para a economia de mercado e para os mecanismos de mercado, isto cria um brutal problema de risco moral. Ninguém em Portugal que esteja a gerir uma instituição destas tem que se preocupar muito com a quantidade de risco que assume. Porque no fim do dia, em último caso, faz-se uma resolução e o contribuinte paga. Não são os acionistas privados, porque entretanto já foram diluídos ou entretanto ficam sem aquilo que investiram, mas não assumem o prejuízo que resta, que sobeja. E, portanto, o problema de risco moral que está aqui criado é, se calhar, superior ao problema de risco sistémico que andávamos a tentar evitar. Como é que, nestas condições, nós queremos que a banca seja gerida de forma prudente, é uma coisa que a mim me deixa um bocadinho perplexo. Porque, e voltando a falar aos meus colegas mais virados para a economia de mercado, isto é um problema de incentivos. O incentivo que eu estou a dar, o sinal que eu estou a dar à gestão privada do setor financeiro é que não faz mal, porque o risco não é verdadeiramente dos acionistas. O risco nem sequer é da gestão. Vai-me desculpar a franqueza, mas é verdade. O risco nem sequer é da gestão. O risco é do contribuinte. E, portanto, o contribuinte assume o risco de uma atividade que não gera. E isto tem que nos levar a refletir seriamente. O Banco de Portugal precisa começar a ter uma interpretação mais próxima da ideia de proteção do contribuinte e menos próxima da ideia de proteção dos bancos. Os bancos são grandinhos e protegem-se bem a si próprios. O Banco de Portugal está lá para proteger a estabilidade do sistema em nosso nome e não para proteger a estabilidade do sistema em nome do BCE ou da Banca Internacional que emprestou dinheiro à banca portuguesa ou de qualquer outra consideração. E é isto, no fundamental, que tem faltado. Por fim, o tratamento no déficit. Até aí, e retomo um bocadinho o ponto inicial, não me queria alongar muito porque queria dar ainda um período de pequeno debate, fecharei com esta nota.
Tal como a DG Comp aceita muito mais depressa um auxílio de Estado se for uma empresa que vai ser vendida a um privado a seguir, também o Eurostat e também o Ecofin aceitam muitíssimo mais depressa uma escorregadela no déficit para capitalizar um banco do que uma escorregadela no déficit para, por exemplo, não cortar apoios sociais. E isto não pode continuar a ser impunemente feito e todos nós abanamos com a cabeça que sim, porque queremos parecer que percebemos estas coisas complicadas. Não são nada complicadas. O déficit de Portugal em 2015 é um sem o custo da resolução do Banif e outro com esse custo. E o déficit que o Eurostat publica tem o custo, porque é contabilístico e ele tem que lá estar, mas a decisão política do Ecofin, se nós cumprimos ou não cumprimos os 3%, porque é uma decisão política, transvestida de uma decisão técnica, é de que nós vamos cumprir porque temos 3% certinhos. E temos 3% certinhos porquê? Porque arbitrariamente decidimos que aquele valor não conta. Não conta porquê? Porque é a recapitalização de um banco. O argumento técnico é que é um evento que não é recorrente, mas esses eventos não recorrentes só se aplicam quando convém. A crise também era um evento não recorrente e estamos nela desde 2008. Portanto, este tipo de interpretação e este tipo de enviesamento tem que ser discutido e tem que ser pelo menos arejado. Nós vamos ter o déficit de 2015 oficialmente sem este valor, mas nós vamos ter de pagar o déficit real e não o déficit que foi politicamente decidido. E, portanto, este montante é um montante que acresce às contas públicas. E, portanto, nós não fechámos 2015 com um déficit de 3%, fechámos 2015 com um déficit bastante superior a esse. Muito obrigado pela vossa atenção e eu abriria agora, então,